contextualização da membrana plasmática e já fim da aula. Então, contextualização, qual que é a importância disso, né? Todos os seres vivos são feitos de células. Conhecer a fundo essas células, né, possibilita a gente entender a evolução da vida, entender como que surgiu o funcionamento do corpo humano, o funcionamento das células de maneira geral, igual eu falei aquela hora lá, por que a gente envelhece, né, desenvolver produtos, aperfeiçoar produtos, permite que a gente compreenda o mecanismo de doenças, tanto de humanas quanto de plantas, quanto de bichos, coisas que tudo envolve dinheiro, né? Interesse comercial. Aí a gente tem aqui, eu coloquei o campo cíclico. Isso daqui foi um momento do século fim. Isso aqui deu um prejuízo em São Paulo que acabou, que quebrou meio mundo lá. Por que aconteceu? As plantas, elas têm uma tendência, as plantas produtoras, elas têm uma tendência a serem clones. Então o que acontece? Quando tem uma doença que mata uma, mata todo mundo. Mata todo mundo. Por que é clone? Porque, cara, essa planta produz pra caramba, eu preciso de outro igual. Eu me preocupo só com a produção, porque ela está produzindo, eu não me preocupo se ela é resistente às coisas. Então, quando deu isso aqui em São Paulo, isso aqui acho que foi o primeiro genoma que o povo brasileiro conseguiu decodificar, digamos assim. Conseguiram ver todas aquelas letrinhas lá. Adenina, timina, citosina, guanina, a sequência, o genoma do cancro cítrico. Depois teve a vassoura de bruxa, que acabou com as plantações de cacau do norte do Brasil, Colômbia também, lá Venezuela. A vassoura de bruxa deu um prejuízo lascado também. Por quê? Porque as plantas produtoras eram muito semelhantes geneticamente, então matava todos. Então tem muita coisa. E é isso daqui, os dois tipos de células, né? Células procariontes e eucariontes, a gente já falou sobre isso, né? Todas as células vão ter material genético, membrana plasmática e ribossomos. Se a gente considerar o citoplasma uma organela também, que desempenha uma função, também entraria aqui. E aqui as diferenças, né? Diferencia as duas. Ó, que está aqui no quadradinho, membrana plasmática, ribossomo, material genético, todas têm. Aqui eu tenho uma célula procarionte, aqui uma célula eucarionte. Lembra que eu aumentei aqui para ela ficar do tamanho dessa, porque essa aqui é bem menor. E aqui estão as organelas que a gente encontra. Membrana plasmática, material genético, ribossomos, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, citoesqueleto, mitocôndria, cloroplasto, lisossomos e peroxissomos. Quem que tem essas do 4 para baixo aqui? Essa daqui ou essa daqui? Ó, dá para ver fácil. Aqui a gente tem um monte de estrutura. Aqui a gente só tem as bolinhas, ó, que são os ribossomos. Então essa daqui é a que tem as organelas, a gente chama de organelas membranosas, que é a mitocôndria, cloroplasto, complexo de Golgi. E a membrana plasmática, a importância, né? Ela isola então o meio intracelular do meio extracelular, protege as estruturas, né? Tem a permeabilidade seletiva e o transporte ativo e passivo. Isso daqui vai ter relação com você colocar medicamentos, colocar substâncias específicas dentro das células. Por quê? Porque você tem que saber se aquela substância, como é que ela vai entrar no transporte passivo, ativo, como é que funciona. Como que eu posso fazer para melhorar, para aumentar a eficiência do medicamento. Então, né, aqui, de novo, estou mostrando a bicamada lipídica, bicamada fosfolipídica, a parte hidrofóbica, em amarelo, e a parte hidrofílica, ali, em vermelhinho. Então, a parte vermelha, ela tem afinidade com a água, ela gruda na água. Só que a água só fica nela. Aqui é gordura, não gruda. Então, isso daqui que isola mesmo, de fato. E dentro da célula tem água. A gente não é feita a maior parte de água no nosso corpo. E o metabolismo só acontece na presença de água. Então, por isso que aqui dentro você tem uma parte hidrofílica também. E aí aqui a membrana plasmática, as proteínas ligadas ali, proteína canal que eu falei, é uma molécula de colesterol. Por que a gente também tem gorduras aqui? Porque a gordura ela tem relação com flexibilidade. A célula tem que ser flexível. Ela não pode ser rígida, senão ela quebra, senão, né? Por isso que a gordura é importante também, ela compõe o nosso corpo.
Aí aqui a célula vegetal com parede de celulose, em volta da membrana plasmática, e aqui uma célula procariota com parede celular e depois aqui uma cápsula protegendo a membrana plasmática. E aí transporte passivo. Transporte passivo a gente vai ter difusão simples, difusão facilitada e osmose. Lembra daquilo que eu falei? Se ele é passivo, não tem gasto de energia, ele acontece espontaneamente. Então ele vai tender ao equilíbrio, igual eu falei ali para vocês, ele tende ao equilíbrio. E aí, ele é a favor do gradiente de concentração, ou seja, igual eu mostrei aqui, então onde tem mais para onde tem menos, até atingir o equilíbrio. Quando atingir o equilíbrio, ficaria mais ou menos assim, as duas caixas d'água vão ter o mesmo nível de água e não ia mais passar nada de uma para outra. E aí, não tem gasto energético. Exemplo, gases, vitaminas lipofílicas também passam ali tranquilamente, por difusão simples. Aí, a glicose, aminoácidos, vitaminas hidrofílicas. Olha, ela é hidrofílica, então como é que ela vai passar por aquela camada de gordura ali? Então, a difusão facilitada. Você está vendo que tem um tubo aqui no meio, aqui, são as proteínas canal lá que eu falei para vocês, que vão facilitar. E aí a gente vai ter, por último, a osmose. A osmose, você tem uma membrana semi-permeável. E aí você tem um lado que você vai ter bastante água com sal, por exemplo, e do outro lado você vai ter água só que sem sal. Um exemplo muito simples disso daí é na salada. Por que a salada murcha quando você joga sal? Então, ele tira a água. E é a osmose. A água que está dentro da salada vai para o lado onde tem mais sal. Tem mais sal dentro da folha de alface, tem mais sal fora da folha de alface? Fora. Então ele puxa a água. Isso é osmose. Isso não tem gasto de energia. Só que chega uma hora que não tem mais, acaba, tende ao equilíbrio. Acabou. Então, aqui, o oxigênio entra por difusão simples, São moléculas apolares, não iônicas ou solúveis em lipídios. Essas são as moléculas que vão participar do transporte ativo. Da difusão simples, especificamente. Aí, a glicose é uma molécula grande. Ela entra por difusão facilitada. Tem aqui um tubo que ela vai penetrar lá. Ela vai entrar. E aí são moléculas polares. E aí a osmose. A osmose é esse exemplo que eu dei para vocês do alface. Exemplo do alface. Então você vai ter uma célula com concentração fisiológica de cloreto de sódio 0,9, lembra que o soro fisiológico que a gente viu tinha essa concentração. Essa é a concentração fisiológica de cloreto de sódio nas nossas células, nos nossos líquidos intracorpóreos. Então, aqui a gente tem uma célula animal, aqui a gente tem uma célula vegetal. Quando você coloca essa célula num meio que tem a concentração fisiológica, a célula não se altera, ela fica normal, porque a quantidade de sal que tem dentro é a quantidade que tem fora. Beleza, não acontece nada, está em equilíbrio. Agora, quando você coloca ela no meio hipotônico, ou seja, tem mais sal dentro da célula do que fora, ela vai encher de água. Ela vai encher de água. Essa célula vai ficar gorda, pode explodir. Ela vai inchar, então. A gente fala célula túrgida. E quando a gente inverte, agora tem mais sal fora e menos dentro, o que acontece? A água que está dentro da célula vai para onde? Onde tem mais sal ou onde tem menos? Onde tem mais sal. Então, murcha, é o que acontece. Aqui a gente fala que ela é crenada. Eles fazem esse experimento aqui com células do sangue, com hemácias. Aí a célula vegetal, lembra que ela tem a parede celular, que eu mostrei para vocês? Tem a membrana plasmática e tem uma parede celular que protege ela. Então vai ser um pouco diferente. Quando você coloca ela no meio isotônico, normal, ela não se altera. Está normal. Agora, quando você coloca ela no meio hipotônico,
você vai ter mais sal dentro da célula, ela fica gorda, ela incha, mas ela não estoura, igual essa daqui, ela não vai estourar. Por quê? Por causa da parede celular que ela tem, a parede de celulose. E quando a gente faz o contrário, coloca sal, uma quantidade alta fora, e dentro da célula tem pouco, a parede celular não vai deixar ela não vai mexer muito, né? Só que você vê aqui, ó, com a membrana plasmática, ó, ela murcha, ó, tá vendo? Por quê? Porque a água que estava aqui vai sair. A água que estava ali sai. E aí, transporte ativo. O transporte ativo, ele é contra a corrente, ele é contra o gradiente de concentração. Está entrando gente aqui, eu estou tirando da sala. Então, estou gastando energia. Então, tem gasto energético. Os exemplos são as bombas, bomba de sódio e potássio, por exemplo, bomba de cálcio. O cálcio, ele é importantíssimo. O cálcio não compõe só os ossos. O cálcio tem relação com movimento muscular. O cálcio tem relação com transportar determinados neurotransmissores, fazer funcionar. O cálcio é super importante. Então, o cálcio é uma coisa que a gente sempre está movimentando muito ele dentro do nosso organismo. Então, aqui a gente tem o transporte em bloco, que a gente chama. O transporte em bloco é um monte de coisa. Cair então as vesículas lá que a gente viu. Lembra que as vesículas são como bexigas. Então, quando a célula ela vê alguma coisa lá fora, vamos supor que uma célula ela vê um nutriente. Ela vai lá e come aquele negócio. E aquele negócio vai entrar através de uma vesícula para dentro dela. A gente chama de fagocitose. É alguma coisa sólida. Quando é uma coisa líquida, a gente chama de pinocitose. Água, por exemplo. Pinocitose, ela junta um monte de moléculas de água. E aí, quando ela vai jogar coisa para fora, por exemplo, resíduo, ou quando ela vai jogar, por exemplo, uma célula que produz suco gástrico. Então, ela produz ácido, produz a substância lá que não digerir as proteínas dentro do nosso estômago. Ela tem que jogar aquele ácido para fora. Aí, então, essa daqui, ó. A gente chama de plasmocitose. É saída de resíduos. Ou então metabólicos. Lembra que a gente tem restos de metabolismo que são jogados para fora das células. Como que eles são jogados? Através dessa daqui, plasmocitose. Aí a gente chama de exocitose, sexo é de fora, quando você joga para fora. E endocitose, os processos que você joga para dentro. As células de defesa, por exemplo, eu falei que tem bastante lisossomos, peroxissomos. Ela vê um vírus. Ela vai lá e persegue o vírus até conseguir comer ele. Então é um processo de endocitose, vai jogar para dentro. O vírus é considerado sólido, então fagocitose. Aí, esse vírus vai ser digerido lá dentro, essa bactéria, esse micro-organismo. Aí aqui, ó, o transporte ativo vai ter gasto de energia. Ó. Por exemplo, o sódio. O sódio, ele entra sem gastar energia para dentro da célula. Só que muito sódio é problema, lembra que da concentração fisiológica? E ele está entrando. O que a célula faz? Ela gasta energia para jogar ele para fora. Mas ele vai voltar, então isso é constante. Então, são as bombas, bomba de sódio e potássio, por exemplo. E aí, a gente aqui, está vendo que ele está jogando o sódio para fora. E o potássio é o contrário. Ela joga ele para dentro gastando energia e ele vai para fora sem gastar energia. Aí ela joga para dentro o potássio, gasta energia para colocar para dentro, aí naturalmente ele sai. Acho que é assim, faz tempo que eu não me vejo com bomba de sódio e potássio. E aqui está também uma revisão, resumindo, para ficar mais fácil para vocês entenderem.